Ei, gente, o Neuropost de hoje é para falar um pouco sobre dicas, né? E sobre como lidar com o narcisista. Depois que eu fiz esse vídeo sobre o narcisista, algumas pessoas me pediram isso e me perguntaram assim, doutora, é possível que eu sofra com esse comportamento ou de certa forma que eu adote alguns comportamentos ou, né, pensamentos narcisistas? E vamos lá, gente, se você tem na família, por exemplo, um cuidador, um pai, uma mãe, que tem perfil narcisista, né, que quer tudo do jeito deles, que tem dificuldade com críticas, que tem dificuldade com empatia, que tem dificuldade em, de fato, olhar o lado do outro, você pode ter crescido num lar assim e ter algumas consequências disso, como por exemplo uma baixa autoestima, uma dificuldade de dizer não, uma dificuldade de impor limites e uma dificuldade de tomada de decisão. Então você tem dificuldade com o seu próprio valor, com o seu self, né? Com o seu eu, porque você muitas vezes não foi validado por esse cuidador. Se a gente está falando de um relacionamento, né, amoroso, você também pode se sentir assim, um prejuízo da sua autoestima, uma dificuldade de reconhecer o seu valor, né? De reconhecer que aquela pessoa está te ouvindo, está olhando o seu lado da história, porque a gente sabe que o narcisista tem muita dificuldade em reconhecer os seus próprios erros, em assumir críticas, e isso seja desde a mais leve crítica, da mais leve até a mais intensa. Eles têm muita dificuldade, eles vão tentar colocar na sua cabeça que a culpa é sua, que eles fizeram isso porque você agiu de tal maneira. Então, isso também prejudica essa pessoa que convive, né? Agora, falando de adotar comportamentos, né? Então, assim, gente, por exemplo, se foi uma mãe narcisista, se ela incluiu isso na sua cabeça, né? De que você era o melhor, que você tem que ser o melhor em tudo, mais bonito, mais, né, o melhor performance da sala, o melhor isso, o melhor aquilo, é claro que você pode começar a adotar esse tipo de comportamento, mesmo inconscientemente, né? Porque, de fato, alguns pesquisadores, alguns estudiosos já colocam que nós somos, sim, a média das pessoas que convivemos e podemos ser influenciados por esses pensamentos e essas falas que as pessoas nos falam, especialmente na nossa infância. Então, essa pessoa pode, sim, desenvolver esse comportamento, essa coisa de que eu sou o melhor, de que, né, e falta de cuidado, muitas vezes, de falar sobre o outro. Às vezes tem até, vamos dizer assim, parece que essa pessoa tem uma empatia, mas no fundo ela está falando sobre o que ela pensa, sobre o desejo dela de controlar. E muitas vezes a falha de empatia está aí. Então, adotar esses comportamentos, né? Ter esses pensamentos sobre grandeza, sobre estar no poder, sobre estar no controle, sobre manipular, pode sim serem adquiridos após um relacionamento com um narcisista. E aí eu quero colocar para vocês algumas dicas para lidar com isso, já que o vídeo tem a ver com isso. Então, a primeira dica é estabeleça limites, né? Saiba quais são os seus limites emocionais e para isso vai a segunda dica: cuide do seu interior, tenha os seus momentos, os seus valores, os seus princípios e não abra mão disso porque você convive com um narcisista. Tenha cuidado com as manipulações, se você está observando e sempre questionando se você está mesmo na realidade ou não, porque é muito comum o narcisista falar que você tá louca, que você tá neurótico, que não é assim. Ele é como se ele tentasse te tirar dessa realidade porque ele mesmo tem essa dificuldade. Então, comece a avaliar os seus valores, como é que estão, você está se sentindo validado, você tem dificuldade de entender se você tá chateado mesmo ou não, se foi culpa sua ou não, dificuldade de falar não. E se isso já chegou nesse limite, procure ajuda terapêutica e se afaste dessa pessoa sempre que possível. Cuide do seu interior, tenha autoconhecimento e assim você vai conseguir então começar a conviver com esse narcisista com controle, sendo mais firme, sabendo dizer não e colocando o seu interior também como valor. Tá certo, gente? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Tendo mais dúvidas, coloca aí pra mim. Beijo!